Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing. Trago para vocês aqui esta sequência de vídeos de uma aula de planejamento de negócio simplificado para você entender bem como planejar o teu pequeno negócio, tá? Isso aqui não é nada que faz a Coca-Cola, a Apple, a não sei o que, não. Isso é coisa para você que vai abrir um negócio pequeno. Vai abrir um churrasquinho? Presta atenção nisso. Vai abrir uma lojinha de perfume? Presta atenção nisso. Vai abrir um salão de cabeleireiro com um sócio? Presta atenção nisso. É aqui para você, que está aí abrindo seu primeiro negócio e aprendendo comigo. Ó, ponto de equilíbrio. Você já deve ter visto falar, cara. Eu já falei várias vezes sobre ponto de equilíbrio. Porque isso é uma meta de receita e uma meta de lucro. O ponto de equilíbrio é... Você viu o vídeo anterior? Não viu? Volta e vê. A gente fez lá mais ou menos no ponto de equilíbrio. Eu te mostrei até com lucro. Ponto de equilíbrio é exatamente o momento em que tua empresa fatura o suficiente para pagar tuas contas. E eu vou te falar uma coisa que talvez as pessoas não costumam falar. Você não tem ponto de equilíbrio no primeiro mês. Não tem. Você acabou de fazer investimento. Você vai abrir um negócio, você insere valor. Você insere um investimento. Compra maquinário, compra equipamento, compra insumo, compra enxoval, compra tudo, paga fornecedor. Às vezes o fornecedor da primeira compra, geralmente você tem que pagar antecipado porque não tem crédito ainda, ou então você vai ter que comprar lá no mercado, né, que é compra no atacadão e etc. Você vai lá e tem que pagar logo, ele não vai deixar fiado para você. Então tem custos. Com base nesses custos, você tem que definir a tua meta de receita e a meta de lucro. Você define isso antes de começar o negócio. Ah, Jorge, mas tudo que você já falou antes, eu já tinha feito. Pera, mas você não abriu o negócio ainda. Se você já abriu, faz tudo a partir de agora. Começa a organizar. Esquece o passado e começa a organizar a partir de agora. Ah, mas eu tenho que resolver. Não, esquece o passado. A única coisa que você vai trazer do passado é alguma dívida se você tiver, porque você vai ter que pagar e vai colocar isso no custo. Mas a maneira como você trabalhava, esquece. Começa a planejar novo, tá? Então, entendendo bem os pontos anteriores que a gente trabalhou, você tem que definir claramente a tua meta de receita, de venda. Meta de receita é venda. E também definir a tua margem de lucro, tá? Vamos supor o seguinte, veja bem, isso é importante para você entender, por mais que seja pouco, tá? Geralmente pequenos negócios, pelo que eu tenho visto na maioria das perguntas que as pessoas me fazem, cara, 90%, tá? De quem assiste o meu canal, pode ser você. Geralmente, para abrir um negócio, eles investem em torno de 3 até 10 mil reais. São bem menos as outras pessoas que me fazem perguntas aqui que investem acima disso. Então, no geral, para você abrir um pequeno negócio, vou abrir um pequeno negócio, eu investi 10 mil, eu tenho 10 mil. Às vezes, tem algumas pessoas que chegam até 50 mil. Ah, investi 50 mil lá e tal. Tem alguns aqui, tá? É para você isso. Então, se você tem essa faixa aqui de investimento, você tem que já entender o seguinte: quanto que esse dinheiro me rende no banco? Se eu pôr ele no banco, quanto que ele me rende? Ah, eu tenho 50 mil. Quanto que ele me rende no banco? O banco, eu vou pôr aqui por alto, tá? Se der muito lucro, o banco vai te render 1% ao mês. 1% ao mês de 50 mil vai ser 500 reais. Então, o que eu quero dizer é que você não pode, no teu negócio, ter um lucro menor do que isso. Não pode, porque se você tiver um lucro menor do que isso por mês, com teu investimento, não vale a pena ter um negócio, vale a pena colocar o dinheiro no banco. Já começa desse princípio. Ah, meu negócio está dando prejuízo. Porra, tira, fecha, põe o dinheiro no banco. Está dando prejuízo? Não é para dar prejuízo. Negócio não é para dar prejuízo, é para dar lucro. Entenda isso. Então, quando você faz o teu planejamento de negócio, você já faz pensando nisso. Qual é o ideal, Jorge? O ideal de qualquer negócio. É regra? Não é regra. Cara, tem gente que é meio cabeçudo. Entenda uma coisa. Quando eu coloco aqui, são exemplos. Exemplos diferem de um para o outro. É apenas para você ter uma noção, tá? Então, no geral, uma empresa, ela tem de lucro líquido entre 15% e 25%. No geral, é isso. Ah, pode ter mais? Pode. Tem segmento que tem mais. Mas é mais raro. Pode ser menos? Até pode. Menos de 15% ao mês? Pode. Tem negócio que dá 10, tem negócio que dá 5, tem negócio que dá 3,5. Depende. Existe, tá?
Mas não é o seu tem que dar mais. O seu tem que estar pelo menos aqui. Lucro líquido. O que é lucro líquido? É aquele que sobra e vai pro bolso. Às vezes, a tua empresa dá 60% de lucro bruto. Aí o cara pergunta, quanto é que tua empresa dá de lucro? Ah, 60%. O cara vendeu 100, ficou com 60. Negativo, tá errado. Entenda, divida, separe. Uma coisa é lucro bruto, outra coisa é lucro líquido. Lucro líquido é o que vai pro teu bolso. Lucro bruto é o que você vende por 40, vende por 100, 60% de bruto. Mas eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que pagar aí, no caso já pagou o fornecedor, né? Quando o lucro é bruto, já pagou o fornecedor, tá? Paga o fornecedor, sobra o bruto. Aí você tem que pagar contas variáveis, contas fixas. Aí sobra o líquido. É isso aí. É essa conta que você tem que fazer. E como que eu vou bater minha meta? Define teu lucro. Qual é o teu ramo de atividade? Pesquisa, dá uma gugada, né? Vai lá na inteligência artificial e você coloca assim, ó, no Google. Ó. Qual margem de lucro ideal para alimentos? Ó, ele até já veio aqui, ó. Alimentos. Quer servir alimentos. Tá vendo aqui, ó? Ó o que ele disse aqui, ó. A margem de lucro ideal é de 10 a 15%. Os estabelecimentos bem geridos podem chegar a 20%. Lucro líquido, né? Lucro líquido ideal para restaurante, ó. Nem sabia essa informação, ó. Tá vendo? De 10 a 15. Mas tá aqui, ó. Especialistas dizem que a margem de lucro seja bom de pelo menos 20%. Então tá dentro do que eu tô passando para vocês aqui. É isso. Isso aqui para alimentos. Aí você vai para outro segmento, né? Vamos para outro segmento aqui, ó. Roupas. Vai ser diferente. Tá vendo, ó? Roupas é de 20 a 30. Vamos para outra coisa aqui, ó. Margem de lucro líquida, tá? Margem de lucro líquida. Indústria. Indústria deve ser maior. Não, indústria é menor, ó. 20 a 30, 15 a 20, 8 a 12. Tá vendo? Muda muito, depende muito, tá? É isso. Dá uma gugada para ver qual é a margem ideal para o teu negócio. Teu negócio é diferente de qualquer outro do outro? Não, é parecido. É pelo segmento que você procura. Então você já faz a tua conta. Ó, eu quero aqui 20% de lucro líquido sobre o meu investimento, sobre o meu faturamento, né? Porque no caso aqui é sobre faturamento. E aí é onde você tem que entender se o teu faturamento vai ser condizente ao valor que você investiu. Lembra da conta do banco? 50 mil reais no banco rende 500 reais por mês, tá? 20% do meu faturamento vai cobrir esse valor? É importante você saber, porque às vezes não. Tá? Dependendo do quanto você fatura, não cobre, né? Então atinge aí o teu valor, a tua meta. Essa aqui é a tua meta. Para mim lucrar 20%, o que eu preciso entender, Jorge? Para me lucrar 20%, eu preciso entender qual é o meu custo operacional e o meu custo variável. Eu entendendo isso daqui, aí eu vou saber chegar na meta de venda do faturamento, né, a meta de receita, para me ter o meu lucro ideal. Eu já defini que meu lucro é esse. Então, qual é o valor da sua empresa precisa atingir para cobrir todos os custos e começar a ter lucro? Qual é o valor? Então, veja bem, se o meu lucro líquido ideal é 20%, e eu tenho aqui os meus números do vídeo passado, ó, se você não viu, vamos ver. Meu custo variável é 30. Meu custo fixo é 5 mil. Nesse caso aqui, ó, deu exatamente isso, né? 20%, ó, do faturado. Então, ó, numa empresa, vamos até usar esse exemplo aqui já para facilitar. Ó, numa empresa cujo faturamento é 10 mil, o custo fixo não pode passar de 5. O ideal é que seja menor ou igual a 5. Tá? Isso é faturamento mensal. O custo variável não pode passar de 30%. Isso que é o que você vende, é o que você paga o fornecedor. Tá? Fornecedor, variável, etc. Custo fixo aqui, custo variável aqui. Então é 10 mil menos 5 mil do custo, menos 30% do custo fornecedor mais variável, menos o variável, deu 2 mil, que é exatamente 20% em cima do faturamento. Então é isso. Descobre, usa o nosso vídeo anterior para você descobrir qual é a meta que você tem que atingir. Então, uma empresa como essa daqui, ó, que eu dei o exemplo aqui, ela tem que faturar no mínimo
10 mil. Faturou menos de 10 mil, tá dando prejuízo. Ah, mas não deu prejuízo, eu só não lucrei tanto. Não, mas tua meta de lucro tá aqui, cara. Tua meta de lucro, ela tá estabelecida aqui na etapa 6, exatamente para você ter 20% de lucro. Então você tem que atingir o ponto de equilíbrio. Geralmente no primeiro mês não dá. Vamos fazer aqui um gráficozinho rápido para você entender o que é o ponto de equilíbrio bem de forma mais dinâmica, tá? Então basicamente você tem aqui uma linha de faturamento e uma linha do tempo. O teu negócio, ele começou aqui. Ele começou aqui. Você fez um investimento, né? Abriu o negócio. Você abriu. No primeiro mês, o que acontece? Você tem uma margem negativa. Por que negativa? Porque é o valor. Aqui o vermelhão é o dinheiro. Então você investiu. Aí você tem que abrir aqui para os próximos meses. Então nos próximos meses você começa a faturar. Só que bem aqui assim, ó, você tem aqui o custo. Custo fixo, que é 5 mil. Vou pôr 5 aqui. E você tem aqui o variável. Que é 30%. Ele não aparece aqui nessa régua. Por quê? Porque vai depender da tua venda, tá? Conforme você vender mais, o custo aumenta. Então o que acontece? Você começa a vender. Começa a vender, começa a vender, começa a vender, começa a vender, faturou 5 mil. Quando você fatura 5 mil, o que aconteceu aqui é que você pagou as contas. Pagou? Não, não pagou, porque você tem fornecedor. Então, desses 5 mil aqui, eu faturei 5 mil, paguei minhas contas. Negativo. Você tem 30% do valor. Quando você faturar 5 mil, significa que R$ 1.500 aqui é do fornecedor. E te sobra aqui 3.500. Ou seja, você ainda não consegue pagar teu custo fixo. Entenda isso. Você não consegue. Se você faturar aqui, você não consegue. Então eu tenho que faturar um pouquinho mais para conseguir pagar. Por quê? Porque toda venda tem um custo. Se toda venda tem um custo, aí eu preciso vender mais. Quanto que eu preciso vender mais para conseguir pagar aqui minha operação, né? Então aqui, ó, para mim conseguir o ponto de equilíbrio, que é o que a gente chama aqui, eu preciso chegar numa venda de pelo menos aqui, ó. Vamos pôr aqui. O verdinho aqui é meu faturamento junto com o ponto de equilíbrio. A minha venda do ponto de equilíbrio, ela tem que ter pelo menos 7.150. Por que 7.150, Jorge? Porque com 7.150, você vai fazer a conta, ó. 7.150 vezes 30% é igual a 2.145. Já estou com a conta feita aqui, tá? Conferida. Então, 7 mil, aí você faz, a conta é simples, né? 7.150 menos 2.145. Vai te sobrar aqui 5 mil reais, né? Então, o que acontece? Esse é o meu ponto de equilíbrio. É aqui onde eu preciso chegar. Para essa empresa que tem o custo fixo de 5 mil, um variável de 30%, o mínimo que eu preciso vender é 7.150 reais. Porque eu vou pagar o meu custo variável, ou seja, meu fornecedor e etc., comissões e etc. E ainda vou pagar o meu custo operacional, vai sobrar aqui 5 reais. Isso é ponto de equilíbrio. Se você não fizer isso, você quebra o seu negócio. Meu custo é de 5 mil, eu faturei 6, mas não deu para pagar. Claro que não deu, porque você está desconsiderando o variável. Considere sempre o variável. Então, quando você põe isso aqui na mão, na calculadora, aí você vai dizer assim, então minha meta é faturar isso para pagar as contas, sim. Você jamais pode faturar menos do que isso para pagar suas contas. O ponto de equilíbrio, o teu, você vai achar o seu, claro, aqui eu estou dando um exemplo. E para ter lucro é a partir desse ponto. Tudo que você vender a partir desse ponto, você tem lucro. O lucro líquido já, né? Porque aqui você já tem o bruto, né? O bruto é a diferença aqui dos 7.500 menos os 2.145, é o bruto. Mas só que o bruto pagou tuas contas. Prioridade da empresa, paga as contas, paga o fornecedor. Depois você tem o lucro, que é o lucro líquido, que é o que vai ser distribuído entre os sócios ou entre você mesmo, é o dividendo.
E parte desse lucro líquido ainda volta para a empresa para reinvestir. Então é isso aqui. Tudo que você vender aqui tem lucro. Aí o que você vai buscar aqui? A tua lucratividade mínima. Qual é a minha lucratividade mínima que eu escolhi, Jorge? Está aqui, ó. A gente decidiu aqui. 20%, não foi? 20%. Então eu vou vender o suficiente para me chegar aqui a uma lucratividade ideal de 20% líquido. Que nesse caso do nosso exemplo aqui é uma venda de 10 mil reais. Então, se eu vender 10 mil reais, eu vou conseguir pagar o meu variável, o meu fixo e ainda ter 20% de lucro líquido. Que no caso aqui vai ser 2 mil. Entendeu isso? Coloca isso em prática na tua pequena empresa, no teu carrinho de espeto, no teu carrinho de sorvete, na tua lanchonete, no teu restaurante, na tua loja de roupa, no teu salão de beleza. Coloca isso em prática. Faz essa conta. É isso aqui que vai salvar o teu negócio. Se você não souber disso aqui, você não vai salvar o teu negócio. Aqui também em custo variável, lembrando, tem os impostos, tá? Gente, é isso, cara. É isso que vocês precisam entender. Não tem essa. É isso que vocês precisam entender. Planejamento de negócio é a chave do sucesso para entender, planejar, para verificar cada etapa do seu negócio e criar o melhor caminho que você puder para abrir o teu negócio, para ter sucesso, para crescer. Assim, encontrando o ponto de equilíbrio dentro de tudo que a gente falou, você vai ter caminho de sucesso. É impossível não ter sucesso. Por quê? Porque na hora que você encontrar o erro, você vai saber exatamente onde é que está o erro. E vai achar o erro e vai consertar o erro. Agora, se você não souber, se você jogar tudo ao léu aí de qualquer jeito, você não vai ter o caminho do sucesso. O caminho do sucesso você encontra com planejamento. É a chave. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês com essa série de vídeos. Foram 6 vídeos no totais. E que esses 6 vídeos possam colaborar com vocês de maneira preciosa dentro do negócio de vocês. E se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se for inscrito, vira membro, porque ajuda bastante. E se não for ainda, se inscreve, deixa o like e deixa a tua pergunta embaixo que eu vou responder todo mundo. Um abraço e até os próximos vídeos.